Você abre a sua corretora, entra lá para comprar um título de renda fixa, afinal você é um investidor conservador, né? E aí você escolhe um CDB. Você quer comprar um CDB de alguma instituição. E aí você vê lá um CDB de 150, 170% do CDI e se sente um gênio. Fala assim, nossa, vou comprar esse CDB aqui porque meu dinheiro vai multiplicar muito. O CDI está 15%, então, pô, se eu comprar 150% disso, pô, eu vou ganhar muita grana. Só que o que você não sabe é que justamente por você ter um retorno muito grande, é que você provavelmente não está sendo conservador. Você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição que tem um risco de crédito muito alto. Nessa altura do campeonato, com tudo que aconteceu com o Master, você já deve estar ciente disso. No entanto, a gente tem que ainda se atentar a esse tipo de oferta e entender que quanto maior é o retorno de um CDB, por exemplo, maior é o risco. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você tem que saber sobre risco de crédito principalmente e como você não cair nessas pegadinhas de CDB pagando muitos por cento do CDI. Meu nome é Leon, sou especialista de investimentos e bora para mais um vídeo. Quando um banco emite um CDB, né, pelo próprio nome, certificado de depósito bancário, o que ele está fazendo é pegar dinheiro no mercado. Então é exatamente isso. Quando você compra um CDB na sua plataforma de investimentos, você está, na verdade, comprando um título de renda fixa, no qual significa que você está emprestando dinheiro para esse banco. Ou seja, você está emprestando, você quer receber de volta. E se você está emprestando, esse dinheiro não está com você, você vai exigir um retorno de volta. Então, por isso que eles pagam alguma coisa por isso. Ok, agora tem um detalhe. Vamos colocar uma situação onde o Itaú emitiu um CDB a 100% do CDI, ok? E aí você tem também um banco muito pequeno, arriscado, e ele vai lá e oferece a 100% do CDI também. Por que você emprestaria o seu dinheiro para esse banco novo, arriscado, que ninguém conhece direito, sendo que você pode emprestar para o Itaú, que tem muito mais chances de te pagar do que esse banco novo que você sequer conhece? Exatamente por isso que você vai emprestar para o Itaú. Não tem motivo nenhum, porque você tem o mesmo retorno e riscos diferentes. O risco de crédito do Itaú, ou seja, o risco do Itaú ficar inadimplente com a dívida que ele criou com você é muito menor do que esse banco novo que ninguém conhece. Só que aí tem um detalhe, esse banco novo ele também precisa captar dinheiro no mercado para conseguir sustentar a operação dele. Isso é natural. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aumentar a taxa que ele oferece para aquele tipo de investimento. Então, enquanto o Itaú está oferecendo um 100% do CDI, ele vai emitir um CDB que vai estar pagando 105, 108, 110, 115. Beleza, você já entendeu que quanto maior é a taxa que aquele banco oferece, tende a ter uma estrutura de risco maior também. Ou seja, a carteira de crédito desse banco, para quem que ele empresta dinheiro no mercado, é mais arriscado. Então ele empresta para empresas pequenas, para pessoas que estão com dificuldade de crédito, ou seja, ele tem um risco maior na operação dele e tem mais chance de quebrar e não te pagar. Então, o que você acha que está acontecendo quando um banco paga 170, 180% do CDI? Exatamente, é um risco de crédito muito alto, ou que nem a gente viu no caso do Master, era uma fraude. Ou seja, você está emprestando o seu dinheiro para bancos diferentes a taxas diferentes, só que cada estruturação de um investimento que você for fazer tem um risco diferente. E é nesse momento que a gente se depara com uma situação muito comum, né, que acontece bastante, que são os investidores chegarem para a gente e falar assim, mas eu sou muito conservador, eu não gosto de risco. E aí você pega a carteira de investimento deles e é assim, CDB do Banco Master, CDB de Banco Pleno, Will Bank, Voiter. E ainda tem muita coisa pior, crédito privado, às vezes de empresa que o cliente não faz ideia do que está acontecendo. Ele está emprestando dinheiro para uma empresa sem o FGC, porque também tem essa modalidade. Você pode emprestar dinheiro para uma empresa. A gente está usando o caso de CDB aqui, mas as empresas também podem emitir uma debenture. Por exemplo, você vai emprestar dinheiro para a empresa. Se a debenture daquela empresa paga mais, é porque ela tem um risco maior. Ou seja, você como investidor exige um retorno maior por um risco maior, que é o que eu estou te explicando. Então, o risco de crédito é um dos riscos mais famosos no mercado financeiro, principalmente no brasileiro, que a gente tem uma mamata aí de ficar com taxa Selic a 15%, por exemplo, 12%, que ainda é muito alto, e a gente às vezes não sabe o que a gente está fazendo. Então, entenda, quando você vai investir em renda fixa, o risco que você corre é o risco de crédito. Por isso que a gente fala que não existe investimento sem risco. Porque até se você for emprestar o seu dinheiro para o governo, existe um risco. Não é à toa que o Tesouro Selic paga 15% e um título equivalente nos Estados Unidos paga menos do que 4% historicamente. Por quê? Porque é muito mais arriscado você emprestar para o governo brasileiro do que você emprestar para o governo norte-americano. Então, essa é a dinâmica que você tem que entender na hora de emprestar dinheiro para alguém quando a gente fala em renda fixa. Porque no fim, pessoal, renda fixa é isso. Ou você empresta dinheiro para alguém, no caso renda fixa, ou você compra participações de alguém, renda variável. Mas aqui a gente está falando de renda fixa. Então, o que você tem que avaliar é o risco que tem
dessa pessoa, no caso aqui não é pessoa, né, mas esse banco, essa empresa, esse governo, esse país, né, não me retornar o dinheiro. Isso é o risco de crédito. Então você tem que avaliar muito bem para quem você está emprestando o seu dinheiro. E geralmente, na maioria das vezes, quando tiver um retorno adicional muito grande, é porque de fato existe um risco maior. Então, CDB 120, 150, 200% CDI, você pode saber que você está emprestando seu dinheiro para uma instituição, provavelmente, onde você está correndo um risco muito grande de não ser pago, que é o caso do Master, que a gente viu aí que ele deixou um calote na praça enorme. E aí agora vamos falar de FGC, porque tem muita gente que fala assim, Leão, mas eu fico tranquilo porque tem um FGC, né? Pessoal, vamos lá. FGC é uma seguradora, e seguradora também pode quebrar. O FGC por si só não faz sentido, porque antes do Master ele tinha uma liquidez assim, inferior a 200 bilhões, tá? Então, como que ele ia fazer se, por exemplo, o Itaú e o BTG quebrassem? Ele não tem condição de pagar todo mundo, entendeu? Então ele é uma seguradora para justamente evitar com que esses bancos pequenos se quebram, deixem um calote absurdo para os investidores. Então, assim, a gente está falando de uma dinâmica onde as pessoas ficam contando com o FGC para fazer operações arriscadas. Isso não faz sentido nenhum. Você tem que entender que o FGC ele é uma ferramenta para proteger o investidor na hora de investir. Porque, eu estou investindo aqui para um CDB do banco X, que é meio arriscado, tá pagando 112% do CDI, não sei se vale a pena, mas, pelo menos tem FGC. É assim que você tem que olhar. Não é, tá pagando 200%, vou emprestar porque tem FGC. Não, não é essa a ideia. Entendeu? A ideia é você ter uma segurança na hora de investir. Isso é bom até para os bancos que precisam captar dinheiro. Porque, por exemplo, esse banco arriscado que a gente está usando aqui de exemplo, ele, por exemplo, poderia estar se baseando no FGC como assim, um guidance de crescimento para a própria empresa. Porque, eu estou pagando 112 e eu tenho uma operação mais arriscada, mas eu sei que o investidor vai querer emprestar para mim porque ele vai ter a segurança do FGC até 250 mil ali, entendeu? Então, assim, não fiquem contando com o FGC, até porque depois desse rombo a gente acha que o FGC vai mudar e vai mudar muito, então pode ser que também isso aí diminua. Agora, pessoal, passando para a última parte aqui que é interessante entender, eu acho que a gente pode levar uma lição disso para a vida, né? Porque não existe retorno fácil demais. E o mercado financeiro ele é muito, vamos dizer assim, ele pune bastante, porque quando você erra e o seu prejuízo é em dinheiro. Mas isso pode acontecer até mesmo na sua vida. Então, assim, oferta de fácil demais de ganhar dinheiro. Então chega um amigo seu falando, tem uma ideia aqui, a gente vai ganhar muito dinheiro de forma muito fácil. Olha, a primeira parte pode ser que seja verdade. Escute esse seu amigo que vai te chamar para abrir uma empresa e tal. Só que a parte de ser fácil provavelmente não vai ser. E é assim que funciona, tá? Ganhar muito dinheiro, principalmente no Brasil, não é uma tarefa fácil. É muito difícil, inclusive. Então, você tem que entender que sempre que você vai fazer esse tipo de operação onde você tem uma chance de ganhar muito dinheiro, envolve um risco. Se tem retorno adicional, existe um risco adicional. Isso aí é uma regrinha de bolso que você pode ter. Então, vou dar um exemplo aqui, gente. Tigrinho, né, day trade, vai ganhar muito dinheiro no mês, no dia. Tem um risco. Qual que é o risco? A gente sabe que isso é golpe na maioria das vezes, mas ainda que não fosse, tem um risco muito grande de você perder o seu dinheiro todo. Tem a possibilidade de você ganhar dinheiro? Tigrinho, assim, day trade, não estou falando disso, estou falando de operações arriscadas. Tem, só que você também está correndo um risco muito grande. E vejam, eu não acho que você não deve correr risco na sua vida, mas eu acho que você tem que correr risco de forma inteligente. Porque você corre o risco sabendo disso e se você puder, você ainda diversifica o risco, você não fica com risco concentrado em uma coisa só. Então fiquem espertos com isso, não tentem dar uma de inteligentões, porque você provavelmente vai acabar se ferrando. E no mais, pessoal, é entender que o mercado financeiro ele pune muitas vezes mais do que a própria vida, mas tomem cuidado até nisso na vida de vocês, beleza? Não esquece de deixar o like, muito obrigado, valeu!